Minha história começa em Pouso Alegre, Minas Gerais, em 1989. Mas hoje já estou presente em todo o Brasil. Cresci rápido e já sou a terceira maior do mundo. Poucos conseguem ser como eu e ter uma vida que nasce e renasce todos os dias. Aliás, já nasci moderna e preparada para o futuro. Pois muito bem. A gente tem muita peça em alumínio aqui no almoxarifado. O alumínio facilitou muito a vida da gente na pescaria, no transporte, no trabalho, na construção civil. É só você reparar bem que você vai encontrar esse material ao seu redor, no seu dia a dia. Esse material tão utilizado no mundo em que vivemos, que vai desde a trava da chuteira para jogar o seu futebolzinho até a embalagem do comprimido para dor de cabeça, que é para quando o seu time perder o jogo. Vai aprender a história da descoberta deste metal não ferroso no século passado. Vai conhecer a personalidade e as propriedades físicas e químicas que determinam sua densidade, resistência e condutibilidade. Vai perceber que é difícil imaginar como seria o mundo de hoje sem o alumínio. Eu tenho certeza que depois dessa teleaula, você, quando for tomar sua cervejinha ou seu refrigerante de lata, vai reconhecer o valor do alumínio. Pois agora preste bastante atenção, porque nós vamos entrar no mundo fascinante dos metais não ferrosos. E a nossa primeira parada vai ser exatamente no alumínio, que é o metal, depois do aço, mais usado na indústria atualmente. O alumínio é o metal mais jovem usado em escala industrial. Sua produção comercial começou há cerca de 150 anos e hoje supera a soma de todos os outros metais não ferrosos. O alumínio não é encontrado diretamente em estado metálico. Depende de algumas etapas de processamento da bauxita até chegar ao produto usado pela indústria. O Brasil é o sexto maior produtor de alumínio primário do mundo e possui a terceira maior reserva mundial de bauxita. Vamos ver agora como é a obtenção do minério que contém o alumínio, a alumina. A bauxita, que é o minério de onde se retira o alumínio, foi formada pela decomposição de rochas alcalinas. Durante milhões de anos, as chuvas penetraram no solo e decompuseram as rochas, formando argila. E essa argila contém óxido de alumínio hidratado, que também se chama alumina. Quer ficar por dentro da alumina? Então vamos lá! A alumina é um composto químico formado por 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. É preciso retirar as impurezas da bauxita. Por isso, a bauxita é triturada com soda até formar essa mistura, que será aquecida sob alta pressão para dissolver a alumina. Depois, a sílica, que é uma impureza, é eliminada, enquanto outras impurezas serão separadas por sedimentação. Na sedimentação, as partículas sólidas que estão em suspensão num líquido vão se sedimentando, isto é, vão se depositando no fundo do recipiente. E depois que a solução está sedimentada, temos o aluminato de sódio, que é colocado num precipitador. E ali se obtém a alumina hidratada. Alumina hidratada. E daí, para chegar no alumínio, dá licença aqui um pouquinho. Bom, a alumina hidratada pode ser utilizada num monte de coisas, mas para se transformar na matéria-prima da produção do alumínio, ela precisa perder o hidrato, ou seja, perder a água. Ah, é? E para isso ela vai para os calcinadores para ser aquecida a mais de 1000 graus. Bom, só está faltando uma coisa, a obtenção do alumínio mesmo. Para obter o alumínio, é preciso retirar o oxigênio que está fortemente ligado à alumina.
E isso se faz aqui, no forno eletrolítico. A alumina é dissolvida em um banho químico à base de fluoretos. E no momento em que a corrente elétrica passa através desse banho químico, acontece uma reação e o alumínio se separa da solução e libera o oxigênio. Daí, ele vai para uma fornalha para a fabricação das ligas e a produção dos lingotes. O alumínio começa a ter formato. Os dois principais formatos que eles fabricam aqui são esses: o lingote e o tarugo. É um cilindro imenso de alumínio. O lingote e o tarugo são usados para fazer tudo que você possa. Quem diria, hein, Neuza? Que uma simples latinha de alumínio tem tanta história e tecnologia, hein? É verdade. A gente nem repara, né? Mas o que tem de objeto feito de alumínio à nossa volta e meia a gente usa. Faz parte do nosso dia a dia. Panela. Panela, um chaveiro, um cinzeiro, embalagem de comprimidos, tubo de creme dental. E não é só coisa pequena, não. O alumínio também está presente nas fachadas dos edifícios, na superestrutura dos navios, na fuselagem dos aviões. Olha, se deixar você passa a teleaula todinha falando da presença do alumínio na vida moderna, hein? Desculpa, eu me empolguei com o tema. Se empolgou tanto que esqueceu de falar de coisas importantes, hein? O que foi que eu esqueci, meu chocolate meio amargo? Do transporte coletivo e individual, urbano, intermunicipal, interestadual, ônibus, trem, metrô, caminhões. Não podemos esquecer do transporte de carga. A gente usa e abusa dessas conquistas e não para nem um pouco para pensar no trabalho que deu, no material e nas técnicas desenvolvidas para produzir. Depois eu é que sou empolgada. Tira um pouco o pé do acelerador e me explica. Por que é que todos esses veículos automotores são fabricados com alumínio? É que o alumínio é leve e possibilita grande economia de combustível. A resposta está certa, mas incompleta. A leveza é apenas uma das características do alumínio. É mesmo. A gente acabou de aprender isso. Primeira característica, o alumínio é leve. Seria impossível os aviões decolarem se fossem construídos com outro metal. O ferro, por exemplo, pesa 3 vezes mais que o alumínio. E a segunda característica do alumínio é a sua resistência à corrosão. E o que é isso, hein, Neuzinha do meu coração? Resistência à corrosão é a capacidade que alguns metais têm de resistir aos impactos do meio ambiente. Que casamento perfeito! O alumínio é leve e resistente. É exatamente o material que nós estamos pesquisando para construir o nosso kart, hein, neguinha? É exatamente por ser leve e resistente e por essa característica de reagir bem aos impactos do meio ambiente que o alumínio é utilizado na fabricação de esquadrias para a construção civil e também na construção de tanques para armazenagem de produtos químicos, combustíveis e alimentos. Por falar nisso, tá na hora de dar uma mordida no meu chocolate preferido. Peraí, Neuza, eu não fiz nada, hein? Edgar, deixa de ser convencido. Não é de você que eu tô falando, não. É desse chocolate aqui, ó. Olha aí, pessoal. Primeiro, eu tiro essa fina camada de alumínio que protege o chocolate dos impactos do ambiente para que ele não se estrague. E depois... Chegou a hora do lanche, né? A gente vai ter que interromper um pouco a explicação das características do alumínio. Porque nem esse metal leve e resistente resiste ao apetite da Neuzinha. E para não deixar a peteca cair, eu continuo relacionando as características do alumínio. Além da leveza e da resistência, tem também a alta condutibilidade elétrica, que permite o uso do alumínio na fabricação de cabos elétricos para as linhas de transmissão de energia elétrica. Sem o alumínio, a gente não teria os satélites artificiais em órbita ao redor da Terra e nem as antenas de televisões em nossos telhados. Você já reparou que sem o alumínio nós não teríamos a nossa teleaula? Não, é verdade, porque sem o alumínio não existiriam os satélites para a transmissão. E sem o alumínio não haveria tampouco as antenas para a captação dos sinais. E então como é que eu poderia estar agora falando para esse povo espalhado pelo Brasil? Eu fico imaginando como o meu almoxarifado ficaria desabastecido se o alumínio não tivesse sido desenvolvido. E o mundo então? Já imaginou como ficaria sem graça? Pois é.
Alumínio. Esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Um metal não ferroso, leve, resistente à corrosão e bom condutor elétrico. Além das panelas que você tem na sua casa, o alumínio é muito utilizado como embalagem. Preste atenção. Da próxima vez que você for ao supermercado, você vai estar cercado de alumínio por todos os lados. Custa acreditar que até há bem pouco tempo a tecnologia de produção desse metal era desconhecida. As comodidades da vida moderna e a maioria dos produtos que facilitam a nossa vida só se tornaram possíveis graças a um período recente da história da humanidade, conhecido como Revolução Industrial. No período da história que chamamos de Revolução Industrial, e que vai mais ou menos de 1800 a 1900, muitos cientistas estavam estudando os vários fenômenos da natureza com o objetivo de descobrir o porquê das coisas. É nesse período histórico, de tanta curiosidade e sistematização do conhecimento, que nasceram algumas ciências como a biologia, a física e a química. E começaram a surgir novas descobertas voltadas para a produção industrial em larga escala. E a produção comercial do alumínio foi uma dessas descobertas. Quem descobriu e como descobriu, você vai ver no próximo bloco, depois dos comerciais. E pode reparar que, como tudo nessa teleaula, os comerciais são de produtos que levam alumínio, por dentro ou por fora. Bauxita. É esse o nome do minério da onde se extrai o alumínio. Não é um minério raro. A bauxita existe em grande quantidade na natureza. Cerca de 8% da crosta da Terra são constituídos de alumínio. O Brasil possui grandes reservas de bauxita. Recentemente, foi encontrada uma nova reserva no Rio Trombetas, no Pará, com 500 milhões de toneladas. A questão, então, não era a falta de matéria-prima, mas desenvolver uma tecnologia que fosse capaz de separar o alumínio da bauxita. Cientistas de vários países estavam pesquisando. Quem deu o primeiro passo foi um inglês, Sir Humphrey Davy, que entre 1808 e 1812 tentou isolar o metal pela primeira vez. Depois de muitas tentativas, ele conseguiu um pequeno avanço. Chegou a uma liga de ferro e alumínio. Quer dizer, então, que é desse minério, a bauxita, que se extrai o alumínio. É sim, Neuza. Os historiadores contam que Sir Humphrey tentou várias vezes extrair o alumínio da bauxita, mas não foi além da liga de ferro e alumínio. É que ele não fazia ideia da pequena descoberta que ele havia feito. Ele pensava que havia descoberto o óxido de um metal. Ao metal desse óxido, ele deu o nome de alumínio. Bom, pelo menos ele teve a honra de batizar, né? Eu gostei do nome que o Sir Humphrey escolheu. Aluminium. Sabe, eu gosto muito de pesquisar a história das descobertas. Eu me sinto assim, um aprendiz de cientista. Eu acho que a gente devia escrever na lataria de alumínio do nosso kart o nome de todos os pesquisadores. Legal. O segundo passo importante foi dado por um físico e químico dinamarquês, Hans Christian Ørsted, 15 anos depois das experiências de Sir Humphrey. Ele também fracassou nas tentativas de separar o alumínio da bauxita. Sua grande vitória aconteceu em 1825, quando ele conseguiu separar o alumínio de seu óxido. Para isso, ele aqueceu uma mistura de potássio e cloreto de alumínio e depois separou o mercúrio resultante dessa mistura por destilação. 30 anos depois, 1854, um cientista francês, Henri Saint-Clair Deville, aperfeiçoando o processo de mistura e destilação, conseguiu pela primeira vez obter uma pequena quantidade de alumínio com um nível de pureza de 97%. Mas foi somente em 1886 que dois cientistas, o francês Paul Héroult e o americano Charles Martin Hall, trabalhando isoladamente, cada um no seu país, descobriram quase que ao mesmo tempo o processo de decomposição pela eletrólise. Vamos trocar em miúdos o que é eletrólise, para você ficar por dentro. Eletrólise é a decomposição de um composto químico por meio da passagem de uma corrente elétrica por uma solução. O processo de decomposição eletrolítica só foi possível com a invenção do dínamo elétrico, um aparelho como esse aqui. Esse processo
desenvolvido por Paul Héroult e Charles Martin Hall, é usado basicamente até hoje para extrair alumínio da bauxita. Você aprendeu na teleaula de hoje a importância do alumínio no nosso dia a dia. Viu também as suas características mais importantes: densidade, resistência e condutibilidade elétrica. E como essas características são utilizadas na habitação, transporte, comunicação, abastecimento. Bom, pessoal, o expediente está acabando. Agora, amanhã mesmo eu vou falar com o nosso diretor para conseguir uma das novas maravilhas do alumínio, um ventilador. Porque com o calor que está fazendo, esse almoxarifado aqui vira um forno. A nossa teleaula está acabando e agora você pode ir até a sua geladeira, abrir uma lata bem gelada de cerveja ou refrigerante. Você merece.